gente, bora então, que vamos falar bastante agora sobre racismo com o criador da página Quando o Preto Fala, o Matheus Pinto. Oi, Matheus, tudo bem? Oi, tudo bem, Leandro? Boa noite. Boa noite e boa noite também para todo mundo que está assistindo a live com a gente. Vai entrando mais gente com certeza. A gente também essa live vai estar salva mais tarde, depois da live. E também vai ser retransmitida no meu canal, o canal Leandro Que Lute. E hoje a gente vai falar sobre racismo e por que somos racistas. Segundo o IBGE, mais de 56% da população se declara negra no Brasil, né, Matheus? Isso. Mas a maioria fica só aí. Os negros são, infelizmente, a minoria, tanto na classe política quanto em empresários, em donos de empresas. E política também. Na política também, os negros são a minoria. Por que um país tão preto, tão negro, é o país que mais exclui os próprios pretos do seu país? E é por isso que eu vou dividir a tela hoje com o Matheus Pinto. Ele é formando em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é isso? E também ele trabalha no marketing digital. Ele tem uma página aqui no Instagram chamada Quando Preto Fala. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui. Vai ser ótimo. De nada, vai ser ótimo sim. A minha primeira pergunta é a pergunta que abre aqui, é o tema da nossa live. Por que o Brasil é um país que mais exclui negros e pretos? Porque um país tão negro, com tanta diversidade, é um país que, infelizmente, a gente tem muitos casos de racismo aqui no Brasil. Bom, então, o Brasil, ele historicamente, né, através de toda uma cultura, não só, enfim, do que aconteceu, por exemplo, da escravidão negra na época da Brasil Colônia, a gente teve também aqui o mito da democracia racial. Então, acho que isso é super importante a gente entender, porque para além da própria escravidão, né, que, enfim, gera e ocasiona a desigualdade que perpetuou da época antiga até agora, a gente tem esse mito da democracia racial que foi muito estimulado com toda uma questão de miscigenação forçada, estupro e todas essas crueldades que aconteciam na época da colônia. Então, buscou-se clarear a população, né, e clarear não só de pele e também de uma forma de pensamento. Então, a intenção era apagar qualquer identidade e cultura relacionada à África. E então isso fez com que as pessoas acreditassem que toda a identidade africana ela não existe. Então, assim, e isso fez com que as pessoas também começassem a achar que a gente vivia uma sociedade igual e que, enfim, agora todo mundo convive harmonicamente com o fim com a abolição da escravidão, né? Com o fim da escravidão, isso também foi muito impulsionado. Então, assim, a gente teve muito esse conto, por isso que chamam de mito, de que, enfim, no Brasil não existe racismo. Então, para além de toda essa questão que a gente tem da escravidão, a gente tem muito um país desigual porque a gente não se reconhece como desigual. Então, isso potencializa muito o racismo aqui dentro. Então, assim, a gente teve totalmente... a gente recebeu muitos escravos africanos, muitos africanos em condição de escravidão, justamente por sermos uma colônia de exploração. Então, a gente recebeu cerca de... Só no Rio de Janeiro, por exemplo, 4,9 milhões de africanos. Então, é muita gente que veio para o Brasil, coisa que não aconteceu, por exemplo, em outros países, como os Estados Unidos, que era uma colônia de povoamento. A maioria das colônias eram de povoamento, na verdade. E então, para além disso, a gente também teve esse mito da democracia racial que eu falei, que ajuda a gente a não se reconhecer racista e, enfim, a não pontuar o racismo no Brasil e perpetuar essa desigualdade. Certo. Eu comecei falando sobre preto e negro. Os termos que a gente está discutindo muito é sobre como a gente deve falar se negro está certo, se preto está certo, como a gente se refere, como a gente pode se referir.
Então, na verdade, não existe um consenso. Isso é um debate que, enfim, muitos intelectuais negros do Brasil abordam. Então, assim, não existe um consenso no Brasil a respeito do que deve se falar. Existe sim uma questão de se você vai tratar com alguma pessoa, por que você não chama ela pelo nome? Então, assim, você pode começar chamando essa pessoa pelo nome. Mas na questão entre preto e negro, a gente não tem um consenso aqui no Brasil. Em outros países, isso claramente é um problema. Por exemplo, nos Estados Unidos, a palavra negro ela não é bem aceita. Na África também, porque a palavra negro ela não tem nada a ver, por exemplo, com uma etnia africana. Então, assim, a gente teve justamente a palavra negro sendo atrelada a uma raça, que foi totalmente uma criação branca. Então, não foram as pessoas que são negras hoje, né, que criaram isso, e quem se lê como negro não criou essa palavra. Então, foi uma construção histórica. Então, não existe. E como aqui no Brasil a gente ressignificou essa palavra, a gente tem movimento negro, a gente tem ativismo negro, para além de todas as palavras que têm negro como uma conotação negativa, a gente também tem palavras com negro em conotação positiva. Então, não tem problema. A maioria das pessoas elas concordam que não faz diferença você tratar por um termo ou outro. Uma coisa que é importante a gente entender é que um fala estritamente de raça e outro estritamente de cor. Então, quando a gente fala preto, a gente está se referindo à cor, e quando a gente fala de negro, a gente está se referindo à raça. O IBGE, inclusive, ele considera negro tanto pretos quanto pessoas que são mestiças, que chamam de Agora, pardo, né? justamente era isso que eu te perguntava. O pardo, ele existe mesmo? Existem pessoas pardas? Ou essas pessoas pardas, elas deveriam ser tratadas como pessoas negras? Então, o pardo, ele é um termo que se refere à cor, não é uma raça, tanto que, como eu falei, o negro, ele seria a raça e seria justamente abrangendo pessoas pretas e pessoas pardas. Dentro do movimento político, as pessoas acreditam que o pardo, ele não deve ser usado justamente por não ter força política. Justamente por essa questão que eu também trouxe do mito da democracia racial, quando você não chama uma pessoa, por exemplo, de negra ou preta, você está justamente tirando e corroborando com esse distanciamento que eu falei, esse apagamento de identidade e tudo mais, para que isso ocorra. Então, assim, você está deixando de chamar uma pessoa de negra para poder chamar uma pessoa de parda. Então, assim, isso é muito complexo, assim como a questão do moreno e do mulato, por isso que as pessoas preferem não ser chamadas disso, justamente para poder ter uma essência política do tipo, não, eu não sou moreno, eu sou negro, porque moreno não existe. Então, assim, tem uma coisa, um debate também que é o debate do colorismo. Então, assim, o que é você ser negro, quem é negro, qual é a cor da pessoa negra. Mas, geralmente, hoje em dia, a gente está num debate muito, muito intenso em se falar pessoas negras e pessoas não brancas, que são pessoas que não se consideram brancas, mas elas também entendem que, dentro da sociedade brasileira, por exemplo, ela não é lida exatamente como uma pessoa negra. Ela fica um pouco naquele limbo que muita gente aqui passa por a gente ser um país miscigenado. Então, muitas dessas pessoas estão ressignificando alguns termos e se colocando, por exemplo, como não brancas, vem sendo um termo muito bem usado, porque faz alusão, né, e diz respeito a muitas outras etnias, como, por exemplo, indígenas são não brancos também, enfim, etnias da Índia e etc. Todas essas pessoas, elas são não brancas, porque elas não pertencem ao caucasianismo. E eu queria que você falasse sobre esse aplicativo, um pouquinho sobre esse aplicativo que está virando febre aqui no nosso Brasil, que é o Face App, né? Que está sendo muito discutido sobre o embranquecimento que ele está fazendo nas fotos das pessoas. Uhum. A gente pode considerar que é um aplicativo problemático e racista? Uhum. Então, para além de um problema que existe, né, numa discussão, enfim, da comunidade transexual, transgênero, tem toda essa discussão de você mudar de gênero, de fazer essa transição. Então, assim, esse debate já é um debate que fica para o pessoal dessa comunidade, enfim, de como eles se sentem representados por isso. E eu acho que é uma coisa que é super válida, a gente tem que falar sobre isso, porque, enfim, a gente tem um país que mais mata pessoas trans e travestis e que é todo mundo ficar brincando de trocar de gênero. Esse é um ponto. E a questão do embranquecimento é muito em relação ao padrão estético que a gente tem, enfim, imposto na nossa sociedade. Tipo, basicamente, a gente
se aproximou e teve políticas que foram de branqueamento. Então, como eu falei para você, a gente teve esse mito da democracia racial que veio junto com essa miscigenação forçada, com estupro e com todas essas práticas que foram cruéis. Então, assim, o branco ele foi estabelecido como padrão ideal e buscou-se chegar nisso. Então, a gente tem muitas coisas e muitas tecnologias que elas foram pensadas para isso. Então, esse aplicativo ele simplesmente representa isso e representa essas tecnologias. E além disso, tipo, você consegue perceber que ele fez isso, pelo menos, né, que eu dei uma olhada, ele estava fazendo muito isso com o gênero feminino. Então, assim, é muito mais categórico, porque a gente consegue perceber que a mulher, nessa questão estética e de imposições de padrões, ela acaba sofrendo muito mais que o homem, por exemplo. Então, assim, é muito categórico também você trazer esse branqueamento, né, esse branquecimento na função de transformar em mulher. E também tem... Então, galera, se vamos se policiar um pouco mais quando a gente for estar usando esse aplicativo. É aparentemente divertido, mas se a gente for pensar, ele pode ser tão problemático, tão preconceituoso, que a gente nem imagina. E também é sobre outras coisas problemáticas que a gente nem achava que era problemático, que eu queria falar contigo. Por exemplo, existem expressões no português, aqui no Brasil, que a gente fala e que são racistas, no auge do racismo, e a gente nem percebe que são racismo. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essas expressões que a gente usa, às vezes fala, nem percebe que está sendo racista. Sim, a gente teve muitas páginas, inclusive, que estão falando sobre isso. Então, assim, são expressões super comuns no nosso dia a dia que a gente usa e que fazem alusão ao período escravocrata. Então, assim, a gente tem criado mudo, a gente tem denegrir, que é transformar em negro. Criado mudo tem toda uma questão do escravo que ficava prostrado no quarto desses, enfim, dos senhores de engenho. A gente tem denegrir, como eu falei, que é você transformar em negro. A gente tem porque, como eu falei também, da questão da palavra negro, né? Tudo que trouxe, que carregou o negro, ele acabou virando uma coisa negativa. Então, o humor negro, nuvem negra, todas essas coisas que se remetem a uma negatividade e a toda uma carga ruim que é evocado a partir do momento que você diz negro. Então, assim, a gente também tem, por exemplo, tem expressões mais cotidianas, como, por exemplo, fazer as coxas, que é você fazer uma coisa um pouco mal feita, que era quando os escravos colocavam, enfim, um molde de barro na coxa deles e não ficava, obviamente, uma coisa simétrica, porque, enfim, nossa perna não é perfeita, né? Então, dependendo de como for o formato da sua perna, não vai ficar perfeito mesmo. Então, foi considerado como uma coisa ruim também. Então, a gente tem que se atentar e, tipo, sempre buscar ler essas expressões e entender o que elas reforçam. E não tem problema nenhum. Existem outras expressões que vocês podem e que a gente pode substituir para falar sobre isso normalmente no nosso dia a dia. Ninguém vai morrer, ninguém vai... enfim, a vida de ninguém vai acabar se a gente deixar de falar uma palavra para falar outra palavra que também tem o mesmo significado. Muita gente está falando que é mimimi, mas a gente tem que pensar que o português ele vai se atualizando com as épocas. Com certeza. Né? A gente hoje em dia fala coisas que há 10 anos atrás não se falava, e há 10 anos atrás se falava coisas que hoje em dia não se fala. Exato. Então a gente vai se atualizando. Do jeito que a gente cresceu aceitando certas coisas, a gente pode também, daqui a uns anos, nossos filhos crescerem e também aceitando outras coisas. A gente também aceitar outras coisas, ensinar outras coisas. Agora eu queria que tu falasse sobre a história real, um pouquinho da história real da abolição da escravatura, porque até onde a gente sabe é a visão dos brancos. Sim. É a versão dos brancos, e é uma versão diferente da visão da vivência dos negros e dos escravos, não é isso? Sim, com certeza. A gente teve uma escravidão que foi... durante muito tempo muito lucrativa e chegamos num determinado momento em que não era mais rentável e não era mais viável você continuar fazendo isso. A partir do momento em que isso foi observado, principalmente, e o Brasil, na época, colônia, percebeu que ele estava indo na contramão do mundo e que não ia ter mais ninguém para poder fazer esse comércio girar,
começou-se a repensar certas coisas. E, para além disso, é importante também a gente falar que ocorreram também outras legislações, enfim, e outras leis que vieram antes da própria abolição em si, que trouxeram toda essa questão de você repensar todo um sistema escravocrata. Então, a gente teve a lei dos sexagenários, a gente teve a lei do ventre livre, que, enfim, deixava livre filhos de escravas, enfim, a partir daquela época. Então, assim, a gente teve outras legislações que vieram antes da própria abolição por si só, e, além disso, a abolição ela foi, então, movimentada e articulada a partir disso, porque você estava tendo uma rentabilidade baixa num comércio que não fazia mais sentido, você estava tendo, então, uma pressão política, uma pressão econômica, uma pressão social também, porque a cada vez mais começavam essas revoltas a acontecer dentro do país, como, por exemplo, a Revolta dos Malês. Então, assim, a gente tem muitas pessoas aqui, muitas figuras importantes dentro do Brasil, como Luísa Maim, a gente tem Joaquim Nabuco, a gente tem muitas pessoas que foram, para além de Princesa Isabel, responsáveis pela abolição da escravatura. Ou seja, a Princesa Isabel ela não fez a abolição a abolição da escravatura porque ela tinha esse ideal de liberdade, mas sim por conveniência histórica e comercial. Totalmente. Foi simplesmente uma forma de satisfazer tanto uma elite econômica da época e uma elite política também de fazer esse jogo. Então, assim, ela, por mais que pudesse ter todas as melhores intenções do mundo, ela não fez mais do que poderia fazer, por exemplo. E não fez mais do que todas as pessoas que estavam já lutando para isso, todas as pessoas negras, né, que morreram para isso acontecer. Até porque você liberar apenas os filhos dos escravos não era suficiente. Você também poderia ter liberado, ela também poderia ter liberado os escravos naquela época, né? Que estavam Exatamente. Até porque, por exemplo, a própria lei dos sexagenários, tipo, escravos a partir de 60 anos. Que escravo chegava nessa idade? Então, assim, as leis eram muito vazias e superficiais até chegar na abolição propriamente dita. Era uma pequena assim, minoria mesmo que conseguia chegar aos 60 anos. Pouquíssimos. Era covarde. Além da Princesa Isabel, a gente também tem outros personagens que são bem reais, que são escritores, por exemplo, que escreveram vários clássicos aqui no Brasil e no mundo. Você conhece alguns desses escritores que a gente cultua tanto, que a gente estuda tanto na escola, que são racistas, e as escolas não ensinam que são racistas, a nossa literatura não denuncia o racismo deles. Uhum. Falar um pouco sobre eles. Então, a gente tem muitos autores brasileiros que são intensamente criticados. Eu acho que um dos mais categóricos e que está muito no nosso imaginário ainda é Monteiro Lobato. Todo mundo fala das obras dele, de como ele trazia essa questão racial evocada de uma forma muito errada. Então, assim, a própria personagem da Tia Anastácia era muito caricata e, enfim, ele trazia termos muito pejorativos relacionados a ela. Então, assim, é um consenso de que ele era problemático e que a obra dele, ensinada às crianças até os dias atuais, é uma obra problemática. E, para além de tudo, a gente tem toda uma crítica a diversos outros autores, como, por exemplo, Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, que é uma obra super importante para a gente entender muitas coisas. Ele foi um dos impulsionadores desse mito da democracia racial, por exemplo, que como se no Brasil a gente tivesse todo esse jeitinho de amistosidade, que todo mundo foi amigo e tudo mais. Então, por mais que ele tivesse, né, a contribuição dele com essa questão, enfim, de analisar a perspectiva social entre a Casa Grande e entre a Senzala, ele também teve problemas, ele também evocou questões que estavam diretamente ligadas a uma mentalidade racista. Falar em Tia Anastácia, ela é meu personagem preferido, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando eu tinha, acho que uns 12 ou 13 anos, eu cheguei a ler Renasce de Narizinho. E olha, a forma com que Monteiro Lobato ele descrevia a Tia Anastácia já me incomodava. Uhum. Eu tinha apenas 12, 13 anos. Ela sempre foi meu personagem preferido, sempre tive muito carisma por ela, mas a forma com que o próprio escritor esculachava a personagem, para mim, isso me incomodava.
E isso nunca é debatido, nas escolas isso nunca é falado, infelizmente. Agora, já que a gente está falando sobre ensino, história, vamos voltar para o nosso olhar para as universidades. Isso já foi debatido 1 milhão de vezes, mas eu queria que você assinalasse mesmo, porque ainda tem muita discussão sobre isso. Por que as cotas, a presença das cotas raciais nas universidades é tão importante? Que ainda há pessoas que dizem que não é. Faça sua defesa, por favor. Bem, então, acho que sobre cotas o que a gente precisa entender primeiro é que é uma medida paliativa. Ninguém Uhum. enxerga, por exemplo, cotas raciais como uma coisa necessária ao ad eterno. Então, assim, a gente precisa de uma medida que contemple pessoas que precisam de assistência agora. A gente tem que pensar, por exemplo, em uma reestruturação da educação, a gente tem que pensar numa forma de trazer a igualdade e que as pessoas consigam competir através das mesmas oportunidades. A gente tem que pensar nisso, mas isso é a longo prazo. Então, assim, a Uhum. gente não pode esperar que daqui a 30 anos, quando todo mundo tiver as mesmas oportunidades, a gente vai conseguir caminhar para uma equidade no sistema de ensino. A gente não pode, porque daqui a 30 anos, olha quantas pessoas passaram e vieram atrás e vão ter perdido essa oportunidade e não vão estar ali, entendeu? Vão deixar de ocupar um espaço porque ela não teve oportunidade naquele momento. Então, funciona como uma medida paliativa para a gente é, conseguir reestruturar todo um sistema que foi feito através, enfim, da desigualdade e conseguir trazer agora essa oportunidade para essas pessoas. Então, não existe argumento que seja válido contra as cotas. Isso é importante, a gente precisa lutar por isso, porque é necessário, porque tem pessoas que estão precisando agora. E a gente não tem que achar que, obviamente, é uma medida eterna, a gente não pensa nisso. Existe toda uma proposta de mudança na educação e de reestruturação, e que isso vai vir, mas isso é muito mais devagar e muito mais a longo prazo. Então, a gente precisa que agora. Tem que fazer isso agora, né? Não fazer que nem a Princesa Isabel, que pensou em fazer algo lá na frente, lá no final da vida dos escravos, né? Tem que realmente a gente tem que repensar, discutir e agir agora Uhum, para trazer esse direito a todo mundo, que não é um privilégio, é um direito. com certeza. É um direito. Acesso à educação é um direito básico, exatamente. E deixa eu te perguntar também, porque a gente está vendo muito a gente está no meio de uma pandemia, e o número de coronavírus, os casos, estão só aumentando nas favelas e nas comunidades. Muitas e muitas e muitas favelas e comunidades estão tendo coronavírus, enquanto que bairros nobres e tal não estão tendo. A minha pergunta é por que nas favelas a gente está tendo mais casos de coronavírus, a Covid, do que nos outros bairros? Bom, então, a gente tem toda uma questão de política de saneamento básico e saúde pública. Então, assim, historicamente, a gente teve, né, favelas como uma alternativa a pessoas que não conseguiam, por exemplo, uma habitação usual na época. Então, foi todo um aglomerado de pessoas que estavam numa situação de marginalização e de rua para aquele local. Então, formou-se as comunidades e tudo mais. Então, assim, todo o atraso, por exemplo, que já ocorria no asfalto, que a gente chama, é, demorou muito mais para chegar nas favelas e às vezes nem chegou. Então, assim, a gente ainda tem muitas favelas que não têm saneamento básico. Então, assim, a gente está numa pandemia que os hábitos de higiene, né, por ser um vírus, são super necessários. Então, a gente, a partir do momento que não tem saneamento básico, que não tem uma rede de esgoto, que não tem uma forma de chegar, por exemplo, todas essas ferramentas e todo esse material, esse insumo para que essas pessoas façam a higiene, lavem as mãos, tomem banho, a gente obviamente vai ter esse aumento de casos. Para além disso, a gente também tem uma questão de superpopulação. Então, tipo, a gente tem pessoas nas favelas que vivem com muita gente em suas casas. Então, assim, o contato físico nesse momento acaba rolando e
potencializando muito mais a transmissão do vírus, porque, enfim, nós humanos somos vetores. Então, a partir do momento que você mora com 9 pessoas na sua casa, vai ocorrer a transmissão naturalmente. Então, assim, tem toda uma questão histórica de saneamento, toda uma questão histórica de superpopulação, de que era a maioria da população que precisava de assistência e que não tinha uma casa e precisou ir para esses locais. E, obviamente, a gente tem, então, 2020 como reflexo desse passado. E falando em reflexo, você falou hoje na sua página sobre isso, mas eu queria que você desse uma pincelada hoje para a gente falar sobre racismo reverso. Uhum. Que muita gente diz que existe, e eu gostaria que você explicasse um pouco por que não existe racismo reverso. Porque branco não sofre preconceito como negro. Então, muitas pessoas falam que racismo é preconceito contra a raça e etc. Só que não é assim que funciona no conceito social de racismo. Enfim, intelectuais e pesquisadores, eles afirmam que o racismo ele é um sistema estrutural. Então, se a gente tem um sistema estrutural que subjuga uma raça a outra, a gente precisa pensar qual raça é subjugada e qual raça subjuga. Então, assim, a gente não tem... A partir do momento, por exemplo, que uma pessoa negra ofende uma pessoa branca, isso não quer dizer que ela está praticando racismo. Por mais que exista uma ofensa ali. Porque não existe um sistema estrutural que faça aquela pessoa que é branca ser oprimida. Então, aquela pessoa branca que está sendo ofendida, ela vai continuar sendo a classe que recebe os salários mais altos, vai continuar sendo a classe que ocupa os espaços de poder dentro do Brasil. Então, isso não tem como, porque ela não está sendo oprimida com aquela fala que está sendo proferida. Então, a gente tem que aprender a dividir o que é racismo, o que é preconceito, o que é discriminação e o que é injúria. São coisas super diferentes. Então, assim, não existe racismo contra pessoas brancas porque não existe esse cenário estrutural que faça essas pessoas serem oprimidas naturalmente. Obviamente, preconceito, discriminação e injúria são outros conceitos e que não estão relacionados ao racismo e que qualquer pessoa pode praticar. Então, preconceito a gente pode ter com qualquer coisa. Eu posso ter preconceito com a forma como você se veste, eu posso ter preconceito com isso, com aquilo, então isso é normal. Mas preconceito não significa racismo propriamente dito. E discriminação racial em si também não é racismo, porque o racismo ele não é necessariamente eu te ofender pela sua cor de pele. Ele é um sistema que subjuga no sentido de acesso a emprego, acesso a espaços, representatividade, acesso a direitos. Então, isso que caracteriza o racismo. Não é um preconceito e não é um xingamento e não é nada disso. Até porque ninguém nunca foi escravizado ou assassinado por ser branco. Exato. Né? Historicamente, a gente tem muitos e milhões de casos com negros pretos, o que racismo com brancos. É até uma vergonha uma pessoa falar sobre racismo reverso, que ela sofreu racismo reverso. Ela pode ter sido desrespeitada, mas Sim. racismo mesmo. Não. Desrespeito, óbvio, preconceito também, mas racismo não. E falando em racismo, e falando sobre favela, que a gente falou agora há pouco, sobre a invasão, né, a ação dos policiais militares quando eles vão nas favelas, que a gente vê que é totalmente diferente quando eles vão nos bairros de classe média, nos bairros da elite. Nada contra policiais militares, admiro muito o trabalho de vocês, um beijo para vocês, mas a gente tem que discutir e debater por que os policiais militares na favela atiram primeiro e depois perguntam, né? A minha pergunta é, os policiais militares, não toda a organização, mas tipo, a forma com que ela age é racista? Sim, com certeza, sem dúvidas. Nessa questão da Polícia Militar propriamente dita, é muito interessante a gente entender como essa instituição se formou. Então, por exemplo, muita gente fala que se você pegar, né, se você dar uma olhada no brasão da Polícia Militar daqui do Rio, você vai ver que de um lado é a cana-de-açúcar e do outro lado é o café. Então, as duas instituições de poder que existiam no Brasil colônia, né, cana-de-açúcar e café. Então, assim, a gente tem que entender que foi uma instituição que foi criada para defender os interesses dessas elites. Os que eram senhores de engenhos de café e os senhores de engenhos de cana-de-açúcar.
Então é super importante a gente entender que, como eu falei, essa instituição é feita para essas pessoas, então elas vão oprimir o que essas pessoas, o que pode ser uma ameaça a essas pessoas. Então a gente teve toda uma mentalidade, toda uma construção histórica do que seria violento e do que seria agressivo e subversivo ao sistema, que foi, obviamente, as pessoas negras e, enfim, hoje em dia os descendentes desses escravos na época. Uma coisa também que é importante, que eu falei também num vídeo meu já, é a subjetividade dos corpos, né? Existe toda uma questão em que quem você é comunica o que você o que você tem como essência. Então, assim, a partir do momento que você é uma pessoa negra, toda aquela carga simbólica que você carrega e que o racismo te estipula para você de inferioridade vai ser justamente interpretada por essa polícia como instituição representante das elites. Então, assim, eu me sinto, vamos, né, falando como um policial, pegando licença poética, eu como policial me sinto no direito de te oprimir como pessoa preta e favelada, porque você não vale nada, sua vida não vale nada. Para a equação da sociedade, a sua vida não conta, porque você não tem poder. O seu salário é um salário mínimo, você ganha Bolsa Família, entendeu? Não importa a sua vida. Mais um de você ou menos um de você não interessa, então eu posso fazer o que eu quiser com você. Então, assim, e eles não vão tratar assim uma pessoa que está num bairro nobre, porque aquela pessoa pode ser um médico, aquela pessoa pode ser o parente de fulano, de um político, de não sei quem. Então, existe também essa subjetividade dos corpos que foi também criada através do racismo. E o que fazer, né, quando uma pessoa fala que não adianta lutar contra o racismo porque somos todos humanos, somos todos iguais, que é uma falácia que muita gente fala, Sim. né, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, e não é verdade, não é? Não, não temos, e isso é muito importante a gente entender. Não é pecado, não faz mal você falar que somos diferentes. Não tem que ficar falando somos todos humanos, somos todos iguais para achar que isso vai melhorar alguma coisa, porque não vai. A gente pode se sentir diferente. E é na diferença que a gente tem que se aceitar. É isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que ficar, "Ai, somos todos iguais, vamos todos dar as mãos", porque não funciona assim. Não foi criado assim. Então, assim, foi estipulado uma desigualdade. O sistema de raça, ele foi criado pela branquitude justamente para segregar e separar. Então, assim, hoje em dia que a gente está separado e segregado e foi feito isso para dominar, as pessoas querem falar que somos iguais, não somos. E a gente está dizendo que não é igual porque sempre disseram pra gente que, não é, que a gente não é igual e nunca fomos. Então, assim, não faz sentido a gente querer, depois de todos esses anos funcionando num sistema desigual, querer fingir que somos. Vai justamente naquela questão que eu falei para você no início do mito da democracia racial, de que a gente convive em harmonia, de que todo mundo tem os mesmos acessos, de que é muito legal, todo mundo é irmão, todo mundo se abraça. E não é assim. E não tem problema, não somos iguais, somos diferentes. Eu, Matheus, sou diferente de você e eu te respeito por ser diferente. E é isso que a gente tem que entender. Não somos iguais, somos todos humanos, mas fomos separados por raças. E fomos separados por raça não por escolha, mas por dominação. Então a gente não escolheu pessoas negras quererem ser separadas por raça porque eu sou diferente de você. Impuseram isso. Então hoje em dia a gente entende essa imposição, a gente não aceita, então a gente fala que é diferente. Nós somos diferentes porque não nos impuseram que somos diferentes e a gente acabou, né, absorvendo toda essa questão através de todos esses direitos que são negados. Lembrando que quem tiver essa perguntinha também pode mandar que a gente responde aqui. A minha última pergunta, mas pode surgir mais perguntas, que também é a mesma pergunta do Ferreira Lucas, ele acabou de comentar aqui nos comentários. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. A pergunta dele, a minha pergunta é: o que fazer para combater o racismo? Como pessoas brancas podem combater o racismo? O que a gente pode fazer? Bom, primeiro é importante a gente entender que isso não é um problema nosso, pessoas negras, né? Porque, enfim, como foi a branquitude que criou toda essa estrutura e toda essa circunstância desigual, esse é um problema dessas pessoas. Então, essas pessoas que deveriam repensar políticas, as pessoas que deveriam colocar a mão na consciência e estabelecer todo um sistema de desenvolvimento que estimulasse uma equidade racial. Então, assim,
Não é a nossa obrigação ensinar, a gente fala muito isso, não é a nossa obrigação ficar falando, a informação tá aí. Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de falar e gosto de estar aqui porque faz parte de mim. Mas se você tem uma pessoa negra que ela se recusa e que ela não coloca isso como prática na vida dela, você tem que respeitar, porque não é obrigação dela de ensinar nada a ninguém. Então, assim, cabe muito de você, então, pegar e querer se informar, querer ler autores que falam sobre isso, autores brasileiros. Não falta as pessoas falando sobre isso, falta as pessoas buscarem. Existem práticas no seu dia a dia que você pode fazer também, que é racializar todas as questões e debates, é questionar por que isso, por que aquilo, por que não tem, por que só tem um, por que só tem dois. Então a gente tem que ser crítico, a gente tem que questionar, porque o que o sistema quer é que a gente continue sendo, a gente chama de conservador, né? Que as coisas continuem a ser como são. E a gente não pode deixar que as coisas continuem sendo como são, porque se continuarem sendo como são, a gente vai continuar nessa estrutura desigual. Então a gente tem que ser totalmente crítico a isso, e ser questionador, buscar informações e principalmente também respeitar quem fala sobre isso, que também tem local de fala e vivência. Então é buscar informação e escutar também. Você falou sobre o lugar de fala, eu nem ia perguntar isso, mas enfim, lugar de fala, todos nós temos um lugar de fala, né? Não é necessariamente, não precisa ser necessariamente um branco para debater, discutir, enfrentar o racismo. Todo mundo tem um lugar de fala, só que nós precisamos reconhecer o nosso lugar de fala, né? Sim, com certeza. Não é porque branco que eu não posso ajudar, eu não posso debater e discutir com racistas. Exato. Eu posso, certeza. mas no meu lugar de fala, né? Eu não posso jamais me colocar como protagonista da história. Isso, exatamente. Esse é que é o ponto. É você não se colocar como protagonista. Não tem problema falar, ainda mais se você tiver embasado, por exemplo, em autores que falam sobre isso. Então, assim, como você falou, existem vários lugares de fala. Por exemplo, eu sou homem, mas eu gosto muito de ler sobre feminismo negro. Então, assim, eu tenho a minha opinião sobre esse tema. E se eu tenho minha opinião sobre esse tema, baseado em autores que são mulheres negras, eu posso, obviamente, falar sobre isso e tratar sobre isso em determinados aspectos, mas eu não posso tirar o protagonismo dessas mulheres, porque eu não sou uma mulher negra, eu não sou uma mulher, então eu não posso ficar falando sobre isso como se tivesse total propriedade sobre o assunto, porque eu não tenho. Mas eu tenho uma opinião embasada em leitura, embasada em autores que são mulheres negras e que falam sobre o tema. Então, assim, não tem problema. Local de fala não é uma desculpa para você se isentar de debates. Não é uma desculpa para você ficar quieto e não fazer nada. É uma questão de você entender quem é o protagonista daquela situação e daquele momento, respeitar esse protagonismo, mas poder batalhar e lutar da sua forma. Ai, Matheus, eu adorei essa live. Foi Gostei muito também, super agradeço. Eu que agradeço, gente. O Matheus Pinto, ele é formado em comunicação social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele trabalha com marketing digital e o arroba dele é @Matheus com Matheus PH, Pinto, com 2 S's. Com 2 S's. E ele também tem uma página, que é uma página assim, maravilhosa sobre ativismo negro. Gente, sigam lá. É @Quando Preto Fala. Sigam lá a página do Matheus. Sigam também aqui o @Leandro Pilucci. Para todo mundo que está me conhecendo agora, eu tenho um canal sobre cultura pop, cultura LGBT e também a gente fala sobre ativismo LGBT, ativismo negro, falo bastante sobre transfobia, LGBTfobia, enfim. Vão lá, me conheçam. Conheça também o trabalho do Matheus Pinto. Gente, queria agradecer muito, 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 muito mesmo pela participação de todo mundo. Um abraço, um beijo. E Matheus, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Leandro. Obrigado a todo mundo. Foi muito importante compartilhar esse espaço de conhecimento e de vivência. Então, assim, sempre que puder, me chame. Ou se alguém tiver alguma dúvida também, me mande mensagem. Se quiser que fale sobre alguma coisa, me mande também como sugestão, que eu super trago esse tema, enfim, de uma forma super lúdica e de uma forma fácil que a gente possa aprender e entender. Uma boa noite para todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite.